Nós vamos abrir então aqui, carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo 7. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Versículo 14. Mas são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Amém, queridos? Podemos assentar, que Deus já possa estar abençoando a tua vida nesta noite. Amados irmãos, eu gostaria de falar aqui nesta noite sobre a relação da igreja com os céus, a nossa comunhão entre a igreja e os céus, como que os céus colabora com a nossa vida, como que os céus, irmãos, colabora com os salvos, com os herdeiros, com aqueles que foram justificados por Cristo. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos a intervenção celestial aqui neste mundo. Por causa da igreja, por causa dos escolhidos de Deus, o céu se manifesta, o céu se abre para poder salvar os escolhidos, para poder ajudar na libertação, na salvação, para ajudar, irmãos, no combate às hostes infernais da maldade. Existe uma guerra aqui neste mundo espiritual, nós sabemos disso e nós cremos que existe uma guerra o tempo todo, todos os dias, irmãos, todos os dias. Às vezes semana passada você viveu às vezes uma semana excelente, uma semana avivada, você viveu um tempo, um momento de renovo na sua alma, no seu espírito, mas talvez essa semana não foi a mesma coisa. Às vezes essa semana foi bem difícil, às vezes você chegou aqui nessa noite arrastado. O diabo está investindo e trabalhando o tempo todo, 24 horas, para poder travar você, para encher o teu coração, para impedir você de viver a herança de Deus, viver aquilo que Ele tem para nós, a vida abundante. E tem uma diferença, irmãos, e outro dia eu vou pregar sobre isso, sobre vida eterna e vida abundante. Jesus, Ele falou em João 10:10, né, que Ele veio trazer vida e vida com abundância. A vida abundante é para agora, a vida abundante é para essa terra, mas a vida eterna é na eternidade. Amém, queridos? Esse é o presente de Deus para mim e para você. Esse é o presente de Deus para a igreja, para aquele que creu no Evangelho. Você vai receber vida abundante aqui nessa terra. E ainda depois tem a vida eterna. Essa vida eterna, irmão, é um lugar maravilhoso. É uma vida que nós não conseguimos calcular e pensar como será essa vida. Mas eu posso te dizer que vai ser algo inefável. É algo inexplicável para a gente aqui hoje. Então vale a pena, irmão, vale a pena, irmã, você perseverar até o final. Vale a pena você insistir, você lutar até o final. Vale a pena você buscar no Senhor, você se humilhar diante de Deus, falar: Deus, eu preciso da força que vem de Ti. Irmãos, eu queria dizer para vocês aqui hoje, queria alegrar vocês aqui hoje. Tem dia que às vezes a gente traz uma mensagem um pouco dura, que traz até tristeza no coração de muita gente, porque não é o que a gente quer ouvir. A gente acaba ouvindo. Mas nem sempre a criança vai se alegrar quando o papai e a mamãe mostram um remedinho para eles, né? Meu menino, quando vê o remédio, abre a boca para chorar, porque detesta remédio. E tem dia que a gente é assim. O papai vem colocar um remédio na nossa boca e a gente faz beicinho, a gente chora, não é mesmo? Tem dia que nós vamos ouvir, não é o que você quer, é o que você precisa. Mas hoje eu vou falar o que você quer ouvir. Vou abrir uma exceção. Eu vou dizer para você que existe um céu do seu lado. Existe um exército celestial do seu lado.
Eu vim dizer para você que nessa noite que você não está sozinho. Você não está não. A guerra está difícil, está pesado, irmão. Tem um batalhão de anjo que está ao seu redor para te ajudar nessa guerra aí, viu? Tem anjo para todo tipo de situação. Tem anjo que está por conta até de colher as tuas lágrimas. Eu fico pensando que Jesus falou assim: você vai ficar só por conta de colher as lágrimas da minha serva. Vai lá na madrugada, quando ela acorda e começa a chorar, não tem nem palavras para expressar nada, mas começa a chorar. Vai lá, anjo, colhe aquelas lágrimas, porque o choro vai durar apenas uma noite, mas no amanhecer vai vir uma alegria, que essa alegria vai vir escorrendo do céu. Vai ser um óleo que vai mudar a vida da pessoa. Ela pode estar no meio de uma tribulação, ela vai se alegrar no Senhor. Vai lá, meus anjos, desça lá com a minha igreja. Se tem uma coisa que anjo gosta de fazer, irmãos, eu quero pregar aqui nessa noite, quero trazer para você aqui uma noção do que são os anjos, qual a relação dos anjos com a igreja, como eles atuam hoje no nosso meio, irmãos. Eu quero que você abra a sua mente para poder viajar no reino dos céus, viajar no reino celestial, irmão. Vamos sair um pouco dessa terra, irmão. Essa terra está ruim demais, essa terra está nós estamos sem expectativa nenhuma aqui nessa vida, mas eu quero convidar você, assim como Jesus falou com João: sobe para cá, João. Quando João estava na ilha de Patmos, preso em uma prisão, ele viu o céu se abrindo diante dele, e uma voz dizia do céu: João, suba para cá, João. Jesus te convida a subir para cima hoje, irmão. Olha para cima, lá em cima tem alegria, tem refrigério, lá em cima tem bálsamo, aleluia. O escritor aos Hebreus aqui, amados irmãos, ele escreve um versículo que para mim é um grande mistério, mas dá para a gente entender algumas coisas quando a gente busca no Espírito Santo. Versículo 7, quando o escritor aos Hebreus ele vai falar sobre os anjos do Senhor, ele diz: aquele que a seus anjos faz ventos. Sabemos, irmãos, que os anjos de Deus são seres ministradores, são servos. Os anjos são criaturas invisíveis, mas podem se tornar visíveis quando eles querem, porque eles têm poder para isso. Eles têm poder para se revelar, para se materializar. Os anjos são seres impalpáveis. Você não pode tocar em um anjo, você não pode sentir materialmente, mas se eles quiserem também você pode palpar neles, porque eles têm poder para se materializar. Os anjos, irmãos, são seres rápidos, ágeis, seres que têm uma velocidade que você não consegue imaginar. São seres que podem atravessar o mundo, do Brasil ao Japão, em questão de milésimos de segundos, porque eles têm o poder da agilidade. Os anjos são seres ativos, seres espertos, estão atentos o tempo todo. São seres que estão o tempo inteiro nos vigiando, eles não dormem, eles estão o tempo inteiro como sentinelas, vigiando, guardando a noiva de Cristo, a amada de Cristo, guardando e protegendo aquela que o grande Senhor Jesus morreu por ela. De tanto amor que ele tinha, ele agora coloca todo o seu arsenal, ele coloca todo o seu exército à disposição desta noiva. Estes seres, essas criaturas, são seres fortes, poderosos, espíritos poderosos. São seres racionais, eles nos entendem, eles pensam, eles raciocinam, eles têm personalidade, eles têm sentimento, eles têm, irmãos, temperamento, eles têm dons de Deus, eles têm ministérios. São seres criados por Deus, mas são seres angelicais, seres celestiais, aleluia. É esse o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que criou os céus e a terra. É um Deus que criou para nós e tem reservado para nós, irmãos, uma vida eterna, em um lugar eterno, em um lugar perfeito e maravilhoso, aonde vamos andar no meio de anjos, aonde você vai poder conversar com anjos. Que coisa maravilhosa, irmãos. E esses anjos de Deus
são também anjos incorruptíveis. Mas pastor, e os demônios que eram anjos e pecaram? Esses já foram julgados, sentenciados. E todos que não se rebelaram contra Deus são anjos eleitos. Esses não vão pecar mais contra Deus. Os anjos que hoje estão à disposição da igreja, irmãos, eles nunca vão trair o nosso Deus, se rebelar contra Ele, porque se tornaram anjos eleitos de Deus, já estão selados por Deus. A santidade de Deus já selou eles, são incorruptíveis, eles não podem mais cair no pecado. Aleluia. Irmãos, então o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre esses anjos, e ele diz que esses anjos, eles são aqueles que fazem ventos. A palavra vento aqui, ela vem do original hebraico, pneuma. Pneuma, irmãos, nos lembra o ar. Por exemplo, alguém que tem alguma doença, um problema respiratório, é uma doença, às vezes chamada de pneumonia, é algo relacionado à respiração, aos pulmões, né? Então, a palavra pneuma vem de ar, vem de vento, vem do movimento que nós podemos sentir, mas não vemos. O vento, ele é veloz, o vento tem força, o vento produz energia, mas o vento é invisível. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele faz esta comparação dos anjos como vento. Assim como você não tem domínio sobre o vento, você não tem domínio sobre os anjos. Você não consegue, irmãos, dominar os anjos, porque eles são como vento, eles produzem vento. Mas nós podemos sentir também a presença deles. Mas quando sentimos a presença dos anjos, não é para a gente adorá-los, porque eles não podem ser adorados. Eles são criaturas e também são adoradores de Deus. Lá nos céus, irmãos, tem anjos que Deus criou somente para adorar, chamados serafins. Esses anjos são anjos de fogo, que eles têm 6 asas, e o tempo todo eles ficam dizendo e adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, pois só Tu és santo, só Tu és santo. Irmãos, se a igreja parar 1 minuto de adorar, lá no céu tem anjo dizendo: Santo, Santo, Santo. E eles adoram, irmãos, o tempo todo, sem cansar, sem fadigar. Aleluia. Isaías vai dizer que esses anjos, irmãos, eles têm um par de asas na face. Quando eles começam a adorar o Senhor dizendo Santo, Santo, aquelas asas começam a bater e começam a fazer vento, fazendo com que a voz daqueles anjos vão mais alto, vão mais além, amplifica a voz daqueles anjos, porque todo aquele que louva, todo aquele que adora, o louvor vai até os céus. Eu estou sentindo um mistério aqui nessa noite, irmão. Hoje de manhã estávamos orando ali, né, irmã Zenê? E Deus nos deu a palavra e a revelação que um exército de anjos havia acabado de descer aqui nesse lugar. Você não está sozinho não, irmão. Você não está sozinha não, irmão. Os anjos fazem ventos, você não vê, mas o vento produz energia, o vento tem poder, o vento produz força, irmão. Você não está vendo, mas tem anjos movendo aqui neste lugar de um lado para o outro. Tem anjos que estão repreendendo demônios que vieram atrás da sua vida. Enquanto você vinha para a igreja, demônios estavam atrás de você, mas esses anjos se moviam ao seu favor. Glória a Deus. Aquele que a seus anjos faz vento. Aquele quem? O Criador, Deus o Criador. Dos seus anjos ele produz vento. Dos seus anjos, o Deus Criador dos céus e da terra produz vento. O mover celestial, o mover de Deus.
Mas, irmãos, essa palavra vento também, o sentido original desta palavra, que é pneuma, também está relacionado com o Espírito Santo, pois a palavra, o nome Espírito Santo vem de pneuma também. E nós podemos entender aqui que os anjos se movimentam e se movem por intermédio do Espírito Santo. Os anjos estão em unidade e concordância com o Espírito Santo. Diz a palavra em Ezequiel que quando ele teve a visão dos querubins de Deus, que tinham rodas debaixo dos seus pés, e aquelas rodas iam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, mas aquelas rodas se moviam de acordo com o que o Espírito Santo falava com os anjos. Sabe por quê, irmãos? Os anjos são totalmente submissos à ordem de Deus. Os anjos só se movem por intermédio e por ordem de Deus. Eles são servos de Deus, soldados de Deus, guerreiros de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão poderoso, tão glorioso, que ele, ao mesmo tempo que ele está em comunhão com o Pai, ele está em comunhão com o Filho, ele está em comunhão com seus anjos, e ele está em comunhão com a igreja. Nós somos um. Sabe por que tem anjo perto de você, irmãos? A palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, porque nós somos um com eles. Quem mexer com você está mexendo com os anjos. Quem mexer com você está mexendo com o general dos anjos, com Jesus. Quem mexer com você, quem mexer com a igreja, está mexendo com o Senhor dos exércitos. Exércitos de quê? Exércitos de anjos. Não tenha medo. Não tenha medo. Certo dia, quando um exército inimigo havia rodeado ali onde o profeta Eliseu estava com Geazi, os exércitos chegaram e rodearam, não tinha para onde escapulir. De repente o jovem Geazi acorda Eliseu e fala: meu mestre, dá uma olhadinha lá fora, estamos cercados com o inimigo, já era para a gente. De repente o homem de Deus falou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. Sabe o que ele estava vendo, irmãos? Acima da cabeça daqueles soldados, acima, nas regiões celestiais, ele via milhares e milhares de carros e cavalos e anjos de fogo. Você não tem noção, irmão, o que está sobre essa igreja. Você não tem noção. Você não tem noção, irmãos, o cuidado que Deus tem com a sua vida. Antes de você nascer, Ele já te amava. Antes da sua mãe sonhar em ter você, Ele já te amou com um amor eterno. E o amor dele é tão grande que Ele tem preparado, irmão, toda a riqueza, toda a glória para beneficiar você, a sua vida. Você não está sozinho. Os anjos de Deus trabalham em unidade com o Espírito Santo, trabalham em unidade com Jesus e trabalham em unidade e concordância com o Pai. Por isso a mesma palavra que diz que os anjos são vento, diz que o Espírito Santo é vento. E no dia de Pentecoste, quando estavam todos reunidos, depois de 10 dias, no 10º dia, ouviram um som de um vento. Sabe que som de vento era esse, irmão? Sabe que som de vento era esse? Era o barulho da comitiva celestial chegando, os anjos chegando primeiro. Os anjos estavam anunciando a chegada do Espírito Santo, porque eles trabalham em unidade. E diz: ouvi som de anjos, de ventos, de um lado para o outro. Porque os anjos fazem ventos. Ouvi um som de vento, irmão. E eu não quero ser místico aqui não, mas eu quero dizer pela fé que você vai ouvir som de vento aqui nessa noite. São anjos velozes de Deus que estão guerreando ao seu favor.
Mas de repente, irmãos, depois que primeiro veio o mover dos anjos, o vento de um lado, alguém viu línguas de fogo, e o fogo é o Santo Espírito de Deus. Escute isso aqui, irmão. Naquele dia da descida do Espírito Santo, o vento anunciava a descida do fogo. Vento quem produz são os anjos, diz aqui. Eles fazem ventos, mas o fogo é gerado no ministro. Porque ele diz assim: a seus ministros labareda de fogo. E lá em Atos vai dizer que o fogo desceu sobre os crentes. Se anjos fazem vento, a igreja recebeu fogo. E Deus deu dons para os homens. Você não tem noção, irmão, o que aconteceu aqui. A descida do Espírito Santo deu à igreja agora. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus. Lembra que no nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 2, versículo 8, vai dizer que os anjos foram vistos aqui na terra, porque Jesus estava nascendo. O menino Jesus ia nascer, e diz lá que um anjo foi até os pastores que estavam pastoreando ovelhas e anunciaram o nascimento daquele que iria salvar a humanidade, e ele iria reinar em um reino eterno. Diz, irmãos, que aqueles pastores, eles viram exércitos e exércitos de anjos quando Jesus nasceu. Por que eles viram exércitos de anjos? Porque quem estava nascendo, irmãos, quem estava nascendo aqui na terra não era um homem qualquer, mas era o Filho de Deus, ungido, o Rei dos Reis. Sabe quem estava nascendo naquela manjedoura? O Senhor dos exércitos. Se os pastores viam um grande exército de anjo, aquele grande exército estava na expectativa e na alegria do nascimento do seu Senhor. Os anjos estavam vendo o nascimento do Senhor deles. Jesus é o Senhor dos exércitos. E nós vamos ver, irmãos, na Bíblia Sagrada, no Antigo, no Novo Testamento, a manifestação de anjos. Não é simbolicamente nem metaforicamente, mas literal, anjos materializados. Todos nós conhecemos histórias do Antigo Testamento, como a ida de 2 anjos de Sodoma e Gomorra para dizer para Ló e sua família: fujam daqui, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Nós vemos, irmãos, a saída do povo hebreu do Egito, indo para a peregrinação no deserto, sendo conduzido por anjos de Deus. Toda a palavra do Senhor nos mostra a presença de anjos e seres celestiais. Mas no Novo Testamento não é diferente. Porque no nascimento de Jesus, os anjos se manifestaram e anunciaram. Anjos vieram para anunciar a Maria, a Isabel, o nascimento de seus filhos. Agora Jesus cresce. Com 30 anos ele vai para o deserto para poder ser tentado por Satanás. E diz que lá, irmãos, Satanás levou para ele no alto pináculo do templo e falou: pula daqui de cima, os religiosos vão te enxergar, e quando você estiver caindo, os teus anjos vão te segurar. Se tu és o Filho de Deus. Por que ele falou isso? Porque somente o Filho tem autoridade sobre os anjos. Os anjos servem aos filhos de Deus. E o diabo fala: se tu és o Filho, os anjos vão te segurar. Você é filha de Deus, irmã? Você é filho? Não preocupa não, que os anjos vão te segurar.
mas não precisava de Jesus provar que ele era o filho, porque ele tinha certeza que era o filho. Ele falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. Você não precisa provar para ninguém que você é filho de Deus, você já é. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Sabe por que Adão e Eva caiu, irmão? Sabe por que eles foram seduzidos? Porque o diabo enganou eles com essa mesma lorota, dizendo assim: se você comer desse fruto vai ser como Deus. Mas na verdade eles já eram como Deus, porque o Senhor falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas eles esqueceram que eles eram a imagem e semelhança de Deus. Sabia, irmão, que o diabo ele trabalha e investe para você não saber quem você já é. E Deus está dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Já é, já é. Desde quando? Desde quando você estava na eternidade, Ele estava gerando você no coração dEle. Você já foi eleito e chamado por Ele lá na eternidade, irmão. Mas agora Ele está atraindo você com a bondade dEle. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não precisava provar para ninguém, muito menos para Satanás, que Ele era o Filho de Deus. Então, irmãos, Jesus também, depois que Ele morre, Ele é sepultado. Diz a palavra que os anjos de Deus também se apresentaram ali na sepultura. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 2 até o 7, vai dizer que alguns homens soldados de Roma estavam indo ali para a sepultura para poder vigiar a sepultura de Jesus. E quando chegaram lá, eles viram um anjo assentado em cima da sepultura, balançando a perninha assim, dizendo: aqui você não entra não. E diz lá que aquele bando de marmanjos, de soldados, saiu correndo igual uma mariquinha, com medo. Porque um anjo é capaz de botar um exército de homens com medo. Pode se levantar um exército contra você, irmão. Um anjo de Deus tem poder de repreender todos eles. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque o Senhor é contigo e anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Os anjos fazem ventos, mas os seus ministros labareda de fogo. Ministros, quem são? Os anjos também são ministros. Deus tem os seus ministros. Deus tem o ministro da comunicação. Deus tem Gabriel, ministro da comunicação. Ele é responsável pelas mensagens, por toda a comunicação. Mas ele também tem o ministério da defesa, que é Miguel. Miguel é aquele que hoje é o comandante do batalhão celestial. É ele que entra. Foi ele sim, irmãos, que quando Jesus havia vencido Satanás e ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou, estourou-se uma guerra no céu. E diz lá que Miguel derrotou Satanás e lançou ele para a terra e aprisionou ele. Diz que nessa guerra Miguel, ele combateu Satanás, o grande dragão. E Miguel hoje ele é responsável pelo povo de Deus. Ele está responsável pela obra de Deus para proteger, para defender, para nos guardar. Os anjos são ministros, mas Deus deu ministérios também para a igreja. Diz a palavra do Senhor que Deus deu, que o Senhor deu na pessoa do Espírito Santo para a igreja o ministério apostólico. Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas, ministérios para o crescimento da obra, para o crescimento da igreja. E esses ministérios produzem labaredas de fogo. Por quê? Porque é o poder que vem do próprio Espírito Santo de Deus. Irmãos, e essa é a obra de Deus aqui nessa terra, a intervenção, a comunhão da igreja com o reino celestial. Aleluia. Essa é a comunhão que nós temos com os céus. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo
tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O Senhor Jesus disse para Pedro: eu te dou as chaves do reino, Pedro. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para dois detalhes. Para dois detalhes. Os anjos, eles movem e eles trabalham para Deus, mas eles só se movem, ou só trabalham, ou servem, ou fazem alguma coisa se estiverem ordenados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. No salmo que nós lemos hoje, o salmo de número 103, vai dizer assim no verso de número 20: bendigam o Senhor os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Os anjos só podem atuar em obediência à palavra. Mas diz aqui, irmãos, que os ministros seus, diz lá, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Os anjos estão à nossa disposição, irmãos, para nos ajudar na evangelização mundial. Toda vez que a igreja se posiciona naquilo que ela foi chamada, naquele propósito evangelístico, para evangelizar, pregar o evangelho, ganhar almas para o reino do Senhor, os anjos estão à nossa disposição. Nós temos um arsenal de Deus à nossa disposição, mas tudo acontece se houver, irmãos, uma sincronia entre o Santo Espírito de Deus e a palavra de Deus. Vento e fogo, vento e fogo, vento e fogo. Os anjos estão ligados ao Espírito Santo, que é vento, pneuma. Ele é invisível, mas é um poder de Deus. Mas o ministério está relacionado, irmãos, ao evangelho, à pregação da palavra. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, quem puder abrir juntamente comigo, 1 Pedro. Pedro, capítulo de número 1, versículo 12. Vai dizer assim: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregassem o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Irmãos, aqui Pedro está dizendo que esse momento de salvação e da graça de Deus que é manifesto hoje, no tempo da graça, na era da graça, foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. E ele diz: a eles foi revelado que não para si mesmo, é para, está dizendo assim, eles receberam a revelação, a profecia, mas não era para eles, era para nós. O que era para nós? Essa promessa da descida do Espírito Santo, juntamente com a manifestação dos anjos de Deus. E diz aqui que tudo isso é por causa da pregação do Evangelho. Diz aqui, irmãos, que os anjos do Senhor desejavam contemplar este momento da igreja pregando o Evangelho. Diz a palavra, irmãos, que a festa nos céus que os anjos celebram quando um pecador se arrepende. Jesus colocou, irmãos, exércitos de anjos à nossa disposição. Para quê? Para pregarmos a palavra. Além do Santo Espírito de Deus, de Jesus, que nós temos por promessa e podemos receber o Espírito Santo, que diz aqui Pedro, foi enviado do céu.
os anjos também estão se alegrando com este momento, que foi profetizado, o momento em que todas as nações ouvirão o evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu te falar um negócio, irmãos, há poder no evangelho. Há poder no evangelho de Jesus. O Espírito Santo quer usar você como ministro. Ele quer que através da sua vida uma labareda de fogo seja produzida, irmão. O diabo não vai suportar o fogo que vai ser produzido na sua vida. A sua comunhão com o Espírito Santo, irmão, vai produzir labareda de fogo. Mas não é só a labareda de fogo. Anjos vão produzir ventos perto de você. Você vai estar acompanhado de anjos de Deus aonde você estiver. Aonde você entrar, irmão, no terreiro do inimigo, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo, que é o fogo de Deus na sua vida, é a labareda de fogo na sua vida. Mas você também tem exércitos de anjos ao seu redor. Sabe por que o diabo está ao seu redor, rugindo como leão? Porque ao redor estão os anjos de Deus. Tem um cerco, irmão, ao seu redor. Irmã, igreja do Senhor, tem um cerco de anjos ao nosso redor, assim, ó. E o diabo, ele fica rugindo como leão, tentando achar alguma greta para ele passar. Mas diz a palavra de Deus que os anjos de Deus têm espadas de fogo desembainhadas. Espadas de fogo. Aleluia. O diabo quer peneirar a sua vida, mas Jesus falou com ele: não. O diabo pediu a sua vida, viu? Pediu para Jesus. Ele sabe que Jesus é o seu dono. Ele pediu: deixa eu peneirar essa pessoa, deixa eu testar essa pessoa para ver se realmente ela é crente. Mas Jesus: não vou deixar, e tem mais, vou colocar uma legião de anjos ao redor do meu servo e da minha serva. Você está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Querido, se os anjos, eles atuam no mundo invisível, no oculto, mas eles atuam, creia nisso. Você crê no que eu estou dizendo aqui, irmãos? Você vai crer que tem anjos pelejando ao seu favor. São como ventos, você não vê, mas estão atuando, estão guerreando, irmãos. Sobre a nossa cabeça, sobre os ares dessa cidade, irmãos, está havendo uma guerra espiritual neste momento, entre anjos e demônios. Enquanto a igreja vai orando, os anjos vão guerreando. Enquanto a igreja vai clamando a Deus e vai adorando ao Senhor, os anjos vão guerreando contra o inferno, irmão. Porque tem um, porque tem dois, tem três clamando, adorando, exaltando. Nós não conseguimos, nós não temos força para vencer o inferno, mas o Senhor tem. Escute, irmão, a palavra fogo aqui, labareda de fogo, a palavra fogo está relacionada com o zelo consumidor. Jesus, ele tinha um zelo pela obra de Deus, por isso que ele era o Filho de Deus, e todo filho de Deus, ele tem um zelo pela obra. Ministros como labareda de fogo são homens e mulheres que têm zelo pela obra, tem uma chama que queima no coração, que arde no coração. João capítulo 2, versículo 17. Abre aí comigo, João capítulo 2, versículo 17. Vai dizer assim, irmão: os seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Por que aconteceu isso aqui, irmãos? Porque Jesus havia entrado no templo e havia destruído tudo ali no templo, que eles estavam comercializando dentro do templo. Jesus entrou, irmãos, e com um chicote ele saiu batendo em todo mundo, com a fúria. E os discípulos lembraram que isso era o zelo do Senhor. Todo filho de Deus tem que ter zelo pelas coisas de Deus, pelo templo de Deus.
Tudo aquilo que você vai fazer para Deus tem que ser com zelo, irmãos. E esses ministros que são como labareda de fogo, são homens e mulheres zelosos, que perderam a sua vida para fazer a vontade de Deus. Jesus falou: a minha comida, a minha bebida não é deste mundo, é fazer a vontade do Pai. Tem uma chama que arde dentro de mim, que não me deixa ficar quieto em casa, que não me deixa ver alguém sofrer e não fazer nada. Eu tenho que ir lá arrancar alguém das garras de Satanás. Chegou o momento, irmãos, que a igreja precisa novamente se posicionar nessa guerra, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que nós temos, irmãos, batalhões de anjos ao nosso redor para nos ajudar, sabendo, irmãos, que nós temos o fogo do Espírito Santo que está em nós, nesse ministério, como labareda de fogo. A sua vida, irmão, tem que produzir fogo. Isso é avivamento. Aonde você chegar, irmãos, o fogo que está em você tem que incendiar alguém, irmão. Todo aquele, irmãos, que tem um fogo no Espírito, irmãos, tem anjos servindo, ajudando. Escute, irmão, preste atenção no que eu estou dizendo aqui, querido. Não adianta você pensar que tem anjos te ajudando se o seu coração está apagado com a chama do Espírito. Se você não tiver certeza de que você é filho de Deus, se você não tiver a testificação do Espírito queimando no seu coração, porque filho é só aquele que recebeu o Espírito Santo, só aquele que está com o Espírito Santo queimando o coração. Esse é filho, essa é filha de verdade. E só filhos de Deus têm anjos para servir. Depois que Jesus havia vencido Satanás, diz lá que os anjos vieram e serviram ele, porque ele é filho. Trouxeram comida para ele lá no deserto. No deserto não tem padaria, no deserto não tem açougue, no deserto não tem água. Mas Jesus, depois dos 40 dias e 40 noites, desfalecido, fraco, faminto, sedento, chegaram os anjos e falou: Senhor, Senhor, nós te adoramos. Trouxemos aqui para o Senhor se alimentar, meu Deus. Os anjos sabiam que aquele homem que estava no deserto, desfalecido, enfraquecido, estava fazendo aquilo, sabe para quê, irmão? Para nos tirar das garras de Satanás. Aqueles anjos estavam olhando e pensando assim: nunca no nosso meio, nunca lá nas mansões celestiais, algum ser celestial imaginou passar por isso que o nosso Senhor está passando aqui nesse deserto. Os anjos serviram a ele, irmãos, com muita reverência, sabendo que aquele sacrifício todo é para transformar a minha e a sua vida em ministros, labaredas de fogo. Jesus fez tudo isso, irmãos. Ele foi até a cruz, ele foi como obediência até o final. Ele se esvaziou, foi humilhado, sofreu, foi moído, foi castigado, não abriu sua boca. Ele fez tudo aquilo e o Pai aceitou o teu sacrifício. E ele falou, depois de ressuscitar: eu tenho que subir para que ele desça. Ele tem um Espírito Santo e ele vai estar convosco. Vocês vão ver ele, vocês vão ouvir ele, ele vai habitar dentro de vós. Isso é avivamento, irmão. A sua vida tem que contagiar alguém, querido. Você tem que carregar o fogo de Deus no seu coração e levar essa chama para a vida de alguém. Os anjos produzem vento, mas você, labareda de fogo. O papel dos anjos é produzir vento, mas o da igreja, avivamento. Você pode dizer comigo: os anjos fazem vento e a igreja, avivamento. Mais uma vez: os anjos fazem ventos e a igreja, avivamento. Você é uma labareda de fogo, irmão. Você é uma labareda de fogo. E todo ministro, labareda de fogo, tem anjos, milhares e milhares de anjos que estão ao seu redor, ajudando você, trabalhando com você, guerreando com você.
Você crê, irmão? Você crê? Você crê, irmão? Você crê, irmão? Você crê, irmão? Não tenha medo desse demônio que tem ameaçado você. Não tenha medo desses espíritos malignos que têm se levantado contra a sua vida. Creia que o céu está ao teu lado. O céu está ao teu lado. Alabacê, negabanagacê, querer alabaxê. Manabacere falabaçou de que managaçou de rebialabaçou querer manaie. Começa a produzir fogo aí, irmão. Começa a produzir fogo aí, irmão. Começa. Tem anjo fazendo vento. Você faz fogo, mas anjo faz vento e você faz fogo. Irmão. Queridos, não tem jeito, irmãos. A igreja só sobrevive no fogo. A igreja, irmão, só sobrevive no fogo. Sem este fogo não tem porquê estarmos aqui. Sem esse fogo não tem porquê você falar que é filho ou filha de Deus. O que testifica, irmão, escute isso. O que testifica que nós somos filhos de Deus são as labaredas de fogo que nós produzimos. Tem que sair fogo da sua boca, irmão. Tem que sair fogo da nossa boca, igreja do Senhor. Tem que sair fogo da nossa vida. Nós temos que produzir fogo. Nós temos que gerar fogo. Aonde você estiver, na tua casa, com a tua família, aonde você estiver, leve o fogo do Espírito. Você é ministro. Ele te levanta nessa terra como ministro, labareda de fogo. Isso é ministério, irmão. Isso é ministério, irmão. Infelizmente, queridos, infelizmente, daqui de cima a gente tem uma visão assim de uma parte da igreja que se entrega, mas outra parte fica assustado. Outra parte se assusta com as coisas espirituais e tem uma certa resistência. Irmão, não resista ao Espírito Santo, resista a Satanás. Resista a Satanás e sujeitai-vos a Deus. Sujeite, igreja, todos que estão aqui, irmãos, pelo amor de Deus, se renda ao Espírito Santo. Se renda. Pastor, eu estou sentado perto de alguém que parece uma geladeira. Produza fogo aí, irmão. Produza fogo aí, irmã. Produza fogo aí, irmão. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Alabaseca na bala. Ei, xarai que nemanai. Mas no versículo 14, irmãos, vai dizer: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço. Escute isso aqui, irmão. Esses anjos são enviados para quem? Eles estão aqui a serviço. A serviço de quem? A serviço e a favor. Para favor vem de graça, graça, favor de Deus, sem você merecer. Eles vieram fazer um favor para você, sem você merecer. Para quem é? Para aqueles que hão de herdar a salvação. Todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida, todo aquele que vai herdar a salvação, irmãos. Os anjos, ministros de Deus, estão sendo enviados para servir você, para trabalhar, irmão, para ajudar você. Me ajudar a quê, pastor? A pregar o evangelho, a salvar a tua família, a libertar os cativos e oprimidos. Você não chora quando a sua família, não, irmão. Você não conhece alguém na sua casa que está num cárcere do inferno, não, aprisionado? Não conhece, não? Você não conhece alguém, irmãos, que está sendo levado, arrastado por Satanás para ser jogado no inferno? Você não conhece? Porque se você conhecer, eu quero dizer para você que o céu vai ajudar você a pregar o evangelho.
E os anjos de Deus se alegram quando alguém anuncia o evangelho e um pecador se arrepende. Deus quer usar você, irmão, para que haja festa no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. E para a gente fechar, irmãos, para a gente poder orar aqui, lá em Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 6, ali diz que Pedro havia sido preso, estava preso em uma prisão, acorrentado com 2 correntes. A igreja do Senhor entrou em oração, porque a igreja era labareda de fogo aqui em Atos. Hoje, irmãos, a gente precisa aí de ajudar alguém. Fala, irmãos, vamos orar. É poucos que você pode contar para entrar em oração, para ajudar alguém a receber uma cura, uma libertação, uma salvação. Você pode contar nos dedos. Mas naquela época a igreja era labareda de fogo e produzia fogo, porque diz lá que toda a igreja entrou em oração, porque o pastor deles estavam presos. Viu? E diz que a igreja estava orando, orando, e de repente Pedro estava preso, acorrentado. Havia 2 sentinelas junto à porta, guardando aquela prisão. E diz lá no versículo 7 que eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Um anjo só. Um anjo só. A Bíblia fala que eles são milhares, milhares de milhares. Um anjo do Senhor entrou aonde havia um filho de Deus, labareda de fogo. Pedro, que até a sombra dele curava doente, tinha intimidade com Deus. Ele perdeu a vida dele por causa do evangelho. Estava numa prisão por causa do evangelho. Mas se você é jogado numa prisão por causa de Jesus, Jesus entra lá dentro com você. Se você é jogado na cova dos leões por causa do reino de Deus, Ele entra lá dentro com você. Se você é jogado na fornalha de fogo por causa do reino de Deus, Ele entra lá dentro com você. E não vai ter nem fedor de fumaça na sua roupa, porque Ele é contigo. Ele é contigo, irmão. Ele é contigo, irmã. Ele é contigo, igreja do Senhor. Ele está contigo. E o anjo do Senhor sobreveio, e diz o versículo 7: e uma luz iluminou a prisão. O anjo era tão poderoso e maravilhoso, mas não era o todo poderoso. Mas os anjos são poderosos, irmãos, que eles são seres resplandecentes. Quando ele entrou naquela prisão escura, Pedro começou a ver que tinha uma luz entrando naquele lugar. Aquele lugar, aquele ambiente totalmente escuro, de repente agora é vencido. Aquelas trevas é dissipada pela luz que vai entrando naquela prisão. Quem sabe Pedro está olhando assim e pensando: será que vem alguém com uma lamparina? Que lamparina poderosa é essa? Eu estou vendo uns feixes de luz aparecendo ali naquela parede ali. O que está acontecendo? Pedro já estava fraco, irmãos, cansado, havia apanhado muito, estava faminto ali, pensando: será que eu estou sonhando, eu estou viajando aqui? Mas de repente, quem aparece ali? Um anjo de Deus. No momento que talvez ele pensava: será que eu estou sozinho aqui, eu estou abandonado? O Senhor fala para ele: eu estou aqui contigo aqui, eu tenho te olhado. E diz que o anjo tocou, irmãos, no lado de Pedro e despertou ele, porque ele ainda estava meio sonolento. Então ele agora é acordado e despertado, porque os anjos de Deus também têm poder para trazer despertamento. Tem pessoas que estão num sono espiritual, irmãos, estão anestesiados com os problemas dessa vida. Tem anjo de Deus que vai tocar em você aqui nessa noite para despertar você. E diz que Pedro despertou, levantou. O anjo falou com ele assim: levante-se depressa. Então quando ele levantou, irmãos, Pedro estava todo acorrentado, aquelas correntes grossas e pesadas. Aí talvez Pedro pense assim: como eu vou levantar aqui com essas correntes? Mas quando ele levanta, as correntes já caiu. Não precisou nem do anjo tocar nas correntes, irmão, porque o anjo tem poder para quebrar correntes. Os anjos de Deus têm poder para quebrar correntes e quebrar cadeias e abrir portas de prisão.
Você conhece alguém que está preso, irmão? Estou falando no sentido espiritual. Você conhece alguém que está com a vida espiritual aprisionada? Conhece alguém que o inferno está aprisionando nessa vida? Conhece alguém, irmão? Você que é filho, você que é filha, você que é labareda de fogo, você pode pedir nesse momento: Deus, envia o teu anjo agora, Senhor, lá na minha casa, lá na minha família, envia lá. Tem alguém, Senhor, que está com correntes aprisionando. Solta aquela vida, Senhor. Solta aquela vida, meu Deus. Você é filha, irmão, você é filho, você pode pedir isso aí agora? Você está lembrando de alguém? Porque a igreja orava e clamava: Deus, livra o nosso pastor, Deus, livra Pedro, e Deus manda o livramento. Se você orar, irmão, irmã, se nós orarmos e pedir ao papai, Senhor, envia liberdade, livramento, Ele envia. Ele envia. As correntes caíram. Pedro estava despido. O anjo fala com ele: coloque a sua roupa, coloque o cinto, coloque as sandálias, se arrume, coloque a sua capa e me siga, porque anjos de Deus também nos guia. Não é só o Espírito Santo que nos guia, não é só a palavra, mas os anjos também guiam você, irmão. Tem momento da sua vida que você vai estar perdido, não vai saber o que fazer. Deus vai enviar um anjo para guiar você, para falar: vem aqui, olha para mim e me segue. Olha para mim e me segue. E Pedro foi andando atrás daquele anjo. Pedro foi andando, irmãos. Pedro foi andando e de repente, diz lá que ele passou ali aquelas sentinelas, aqueles guardas que estavam ali. Mas no versículo 9 fala que Pedro não sabia se ele estava tendo visões, se era pensamento dele, ou se de verdade era um anjo que estava na frente dele, irmãos. Mas era um anjo de verdade. Era um anjo de verdade, irmão. Então diz que depois daquilo ele passou pela primeira, pela segunda sentinela, mas quando chegou no portão de ferro, fala no versículo 10. Quando chegou naquele portão de ferro, que o homem não tem capacidade de quebrar, diz lá, irmãos, que o anjo nem precisou tocar naquele portão, mas diz lá que aquele portão se abriu automaticamente. Quando o anjo chegou na frente do portão, o portão falou assim: pois não, Senhor, pode passar. O portão abriu sozinho. Sabe por quê, irmão? Deus vai enviar anjos para conduzir você a portas que estão fechadas e elas vão se abrir. Tu vai chegar diante de portas que estão fechadas, portas de ferro, mas vai ter um anjo de Deus do seu lado. Esse anjo é enviado de Deus, o mensageiro de Deus, que carrega chaves para abrir portas. Ah, irmão. Ah, irmão, e Pedro foi lá ao encontro da igreja. Quando ele chegou, a igreja estava em oração, clamando: Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Aí de repente uma irmãzinha chamada Rod foi lá atender na porta. Ela viu Pedro, ela falou: não acredito, é Pedro. O Senhor respondeu a nossa oração mais rápido do que a gente imaginou. Ela vem correndo e fala: queridos, igreja do Senhor, não precisa orar mais, Pedro já está aí na porta. E eles: que? Não brinca não, irmã, para de zoar, irmã. Ô irmã, para de zoar, não brinca com nós não. De repente Pedro aparece e fala: eu estou aqui. Escute, irmão. Você está orando, pedindo milagre de Deus, Ele vai vir antes que você espera. E você fala: meu Deus do céu, será que é meu milagre? É esse o milagre que você pediu, eu estou enviando para você. Eu estou enviando para você. E eu enviei um anjo para poder te ajudar nesta peleja. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Anjo acelera o processo. Escute, irmão. Sabe por que a igreja estava em oração e eles ficaram surpreendidos que a resposta veio mais rápido do que eles imaginavam? Porque anjos são velozes. Quando você precisa que algo aconteça mais rápido, fala assim: Deus, envia um anjo lá naquele lugar, Senhor, e as coisas vão acontecer mais rápido. Acontecer.
Vai descer um anjo lá no hospital, lá em Divinópolis, na irmã G, e vai fazer ela sair antes da hora. Irmão, como assim, pastor? Como assim? Não, nós somos filhos e filhas de Deus, labaredas de fogo, e os anjos estão aqui para nos servir, estão a serviço do reino. Os anjos estão a serviço do reino. E eu vou orar daqui a pouco e vou pedir para anjos caminhar aqui, irmão. E gente que está travada aqui vai destravar. Ele vai acordar você aqui nessa noite. Não fica com medo não, viu? Você vai ver o vento movendo aqui nessa noite aqui de Deus. Tem anjo de Deus que vai quebrar essa corrente na sua vida aí, irmão. Deixa dessa frieza de lado, irmão. Para de ser frio, entra nesse fogo, entra nessa labareda, irmão. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, meu Deus, aqui, meu Pai, pregando a tua palavra, eu lhe peço, envia anjos aqui nessa igreja agora, Senhor. E todos aqueles que entraram aqui nessa noite, que os anjos venham quebrar as correntes. Quebra as correntes, Senhor. Quebra as correntes, meu Deus. Quebra as correntes, Senhor. Irmão, a hora que você entender o mistério que existe, irmãos, concernente à igreja e os anjos, você vai entender que você pode estar daqui orando e o anjo vai descer lá na sua casa. Teve um homem que era chamado Centurião. Jesus falou: Jesus, tem um rapaz lá em casa que está paralítico, vai lá, cura ele para mim, cura ele, o senhor pode curar. Jesus falou: então vamos. Ele falou: mas eu não quero que o senhor vá lá em casa, se o senhor der uma palavra aqui, ele vai ser curado lá. Por quê? Porque eu tenho soldado subordinado a mim, e quando eu dou a ordem, eles têm que obedecer. E eu sei que o senhor também tem anjo subordinado ao Senhor, e quando o senhor falar, o anjo da cura vai lá em casa e vai colocar o paralítico de pé. Jesus falou: nunca vi tamanha fé em Israel. Porque aquele homem entendeu o mistério, que Jesus não estava sozinho, ele tinha exércitos de anjos que serviam a ele. Da mesma forma, irmão, se você orar daqui e falar: Jesus, manda um anjo lá em casa, vai descer um anjo na sua casa, irmão. Vai descer um anjo na tua casa, irmão, para poder desfazer as obras de Satanás, para poder desmanchar as armadilhas de Satanás contra o teu casamento, contra a tua vida, contra a tua família. E nós vamos neste momento orar, irmãos, com fé. Nós vamos aqui, irmãos, como labaredas de fogo, nós vamos guerrear contra o inferno aqui nessa hora. Eu quero você que tem uma família, você, irmão, que não pensa só em você. Tem muita gente que é egoísta, pensa só em si. Mas você que ama a tua família, você que está preocupada com alguém, eu quero que você fique de pé nessa hora. Deus vai te dar um ministério aqui nessa noite. Deus vai te dar um ministério. E nesse ministério, irmão, tem uma cláusula escrita lá dizendo que você vai poder dar ordem aos anjos do Senhor e eles vão servir você. Aleluia. Quando João escreveu o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, no final, aquele anjo que estava falando tudo para ele, diz aqui: João se prostrou diante daquele anjo e começou a adorar aquele anjo. O anjo falou: levanta, meu filho, faz isso não. Eu não posso ser adorado, eu sou poderoso também, eu sou um ser perfeito e celestial, mas eu sou criatura igual a você. A diferença, irmão, é que nós somos feitos de barro. A diferença, irmão, você foi feito do pó da terra. Escute isso aqui. Os anjos têm corpos celestiais, não foram feitos do pó da terra. Você foi feito do pó da terra. Só que tem um detalhe: dentro de você, o Senhor soprou a essência celestial dentro de você. Tem algo dentro de você que os anjos conhecem: a presença de Deus. A presença de Deus. Mas se você estiver vazio, você é apenas um vaso de barro vazio. Mas cheio do Santo Espírito, você é um ministro da labareda de fogo.
Existe algo precioso dentro de você. E os anjos estão querendo servir você aqui. Os anjos estão querendo te ajudar nessa guerra, querendo servir você. Mas estão dizendo: eu não sou Deus para ser adorado. Eu sou adorador igual você. Mas eu estou aqui para ajudar você. Você acredita, irmão? Hein? No diabo você acredita, né? E nos anjos você acredita? Hein? Você acredita, irmão, que nessa guerra que você está, você tem ajuda celestial? Você acredita nisso? Então vamos orar neste momento. Eu quero que você ore com fé neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, ó Deus, neste momento provar deste fogo celestial. Queremos, meu Deus, ver um mover espiritual aqui neste lugar, nessa cidade, Senhor. Que cada pessoa, meu Deus, aqui nessa noite, que representa uma família, que representa uma casa, Senhor, que ali não desça o anjo da destruição, mas o anjo da restauração. Envia o anjo da restauração, Senhor, naquele lugar. Envia, meu Deus, a comitiva de anjo celestial aqui sobre esta igreja, meu Deus. Queremos ver pessoas ser libertas, pessoas serem salvas. Queremos ver pessoas ser curadas, ó Deus, em nome de Jesus. Pois os sinais seguirão aos que crê. Os sinais seguirão aos que crê, meu Deus. Assim como o teu anjo abriu a porta da prisão, Senhor, e quebrou as correntes que estava aprisionando o teu servo Pedro, meu Deus, quebra as correntes aqui nessa noite. Abra as portas da prisão já! Oh, aleluia! Entra nessa atmosfera espiritual agora e comece a orar, comece a orar, comece a apresentar diante de Deus agora, como ministro do Evangelho. Se apresente diante de Deus, fala: Senhor, eis-me aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o teu evangelho venha salvar, que o teu evangelho venha libertar, que o teu evangelho venha curar, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, é pelo teu evangelho, Senhor, que nós pedimos aos teus anjos que desçam aqui neste lugar. Que as portas se abram. Cante. Venha, Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Adore. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, Senhor. Teu é o poder, para sempre, amém. peça a Ele para incendiar você. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar.
quero ouvir. Começa a ouvir o som do céu agora. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Escute, irmão. Nós só temos esses anjos, esse exército a nosso favor se nós tivermos Cristo em nossa vida, Jesus. Sem Ele como Senhor da sua vida, sem Ele como teu Deus, sem Ele como o Rei dos Reis sobre a tua vida, nós não temos o céu à nossa disposição. Você precisa se entregar para Cristo Jesus, irmão. Você precisa se entregar para Cristo e falar: Senhor, se o sinal de que eu estou em Ti, o Senhor está em mim, é esse fogo, meu Deus, então incendeia, meu Deus, o meu coração. Incendeia, Senhor. Eu preciso, meu Deus, da certeza, da convicção de que eu sou um contigo. E diz a palavra de Deus, irmãos, no Salmo 91, versículo 11: porque aos teus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia. Se você está em Cristo, os anjos do Senhor vão abrindo caminho para você passar, tirando todas as pedras, todos os tropeços, todas as ciladas, todas as armadilhas de Satanás. Aleluia! Todo aquele que é filho e filha de Deus, aquele que é ministro, labareda de fogo, diz aqui o salmista, ele pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Aleluia. Que desce como fogo. Que a partir de hoje, irmão, aonde você estiver, aonde você for, lembre, o exército de Deus está contigo, guardando para que você não caia, para que você não tropece. Ele vai livrar você, eles vão ajudar, vai te ajudar o tempo inteiro, vai consolar, vai trazer alegria a você. Eles vão se alegrar com você. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Praga nenhuma vai entrar na sua tenda, irmão. Destruição alguma vai entrar na sua tenda, na sua casa, na sua família. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Pessoas, irmãos, que se renderam ao Evangelho e andam no caminho da obediência, Deus tem compromisso com eles. Ele nunca vai te desamparar, nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar sozinho. Mesmo que você esteja às vezes desanimado, você está entristecido, fala: meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Tem um anjo acordando você, como acordou Elias, debaixo de um pé de zimbro, falando: come mais um pouco aí, que tem muito para você andar. Tem anjo de Deus acordando alguém aqui nessa noite. Tem anjo de Deus acordando Agar aqui, Agar, que ficou debaixo de um pé de zimbro, esperando a morte. O anjo acordou ela, falou: não, vai viver tua vida. Tem mulher de Deus sendo despertada aqui nessa noite. O anjo do despertamento está despertando você, irmão. Prepare, o Senhor vai transformar você em labareda de fogo. Prepare, irmão.
Ele está te dando um ministério de fogo, ministério de fogo. E quando você abrir a boca em oração, anjos vão servir você, anjos vão fazer aquilo que você está ordenando. Deus quer usar a tua vida. Senhor, eu apresento cada vida aqui, Senhor, mais uma vez. Que haja um despertamento, Senhor, nessa igreja. Queremos viver não uma religiosidade, mas viver o teu reino literal, Senhor. Meu Deus. Queremos viver de verdade, Senhor, momentos de batalhas espirituais, de vitórias espirituais, Senhor. Queremos viver o sobrenatural novamente. Tem pessoas aqui, Senhor, que vai ter experiências com o teu Espírito, vai ter experiências com anjos. Tem pessoas que vão ouvir a tua voz. Tem pessoas que vão ser ajudados, vão receber providência de anjo. Tem pessoas aqui, Senhor, que vão viver o extraordinário. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, usa-me. Sou a tua imagem, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Amém, irmão?